Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as provações da vida e os sofrimentos. Mas por quê? Bom, acredito que você, assim como eu, já tenha passado, ou esteja passando, ou vai passar por sofrimentos ou provações na sua vida. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês conselhos importantes para viver as provações nesta terra, os sofrimentos, se ter uma visão espiritual para viver em Deus aqui. Então fica comigo até o fim deste vídeo para dar um sentido a isso, para que não fique em vão o seu sofrimento e a sua provação do dia a dia. Bom, meu nome é Júnior, membro da comunidade católica Emuná, a comunidade que fica localizada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Convido você a ficar comigo até o fim deste vídeo, já deixa o seu like e compartilhe. Isso vai ajudar muito o canal da comunidade. Amém? Este tema das provações e dos sofrimentos é um tema muito relevante, muito importante, delicado ao mesmo tempo, porque mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa vida, a vida da nossa família, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos entender que no princípio não era assim. O homem vivia no paraíso e ali ele não tinha pecado. Lembremos da ordem de Deus no paraíso para que o homem não comesse do fruto da árvore do bem e do mal. Lá no Gênesis, nós também recordamos o diálogo entre a serpente e a mulher, que representa ali a humanidade. Ali ela escutou a serpente, dialogou com a serpente e por sua escolha comeu do fruto proibido. Até então o homem não tinha sofrimento, o sofrimento como nós conhecemos. Depois da mulher ter feito a escolha e ter caído no pecado, Deus falou: porém inimizade entre ti e a mulher. Isso é no capítulo 3, versículo 15. E no mesmo capítulo 3, Deus fala: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, no versículo 16. E depois no versículo 17 ele diz ao homem: porque ouviste a voz da mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer, maldito o solo por tua causa, dele te alimentarás com sofrimento. Então nós vemos que no princípio não era assim. No princípio o homem estava com Deus e Deus estava com o homem. Deus ia visitar o homem no jardim. Então aqui vamos mergulhar mais fundo no conteúdo. A tentação e a aprovação são coisas diferentes. A tentação é usada quando o sujeito é o diabo e a aprovação quando o sujeito é Deus. O diabo só tem um objetivo, é através da tentação fazer com que o homem sofra, caia neste pecado, para que ele vá ao fogo do inferno e ofenda o coração de Deus. Muitas vezes nem é interessante para o diabo colocar sofrimentos na vida do homem, porque assim, de certa forma, ele vai recorrer a Deus. Então ele faz de tudo para que o homem se satisfaça, tenha todas as coisas neste mundo, bens materiais, poder, porque assim dará uma sensação de conforto, porque ali ele está usando dos bens materiais desta terra e acha que está tudo bem. Porém, ao viver desta forma, o homem estará caminhando em largos passos para o abismo. Deus, pelo contrário, não tenta o homem. A provação, que tem a permissão de Deus, tem uma outra finalidade. Ele prova os seus eleitos e permite esta aprovação porque ele quer ver o amor e a santidade crescerem por causa do pecado original, por causa do pecado estar nesta terra, onde tem egoísmo e muita soberba. É pelo sofrimento, é por esta provação que Deus vai purificar os seus filhos e os seus eleitos, para que eles cresçam nesse amor. Portanto, o que santifica o homem é o amor. E não é uma questão de rezar ou não rezar, sofrer ou não sofrer, mas é amar ou não amar. Mas talvez aqui você possa perguntar: por que Deus escolhe a provação para que o nosso amor cresça? Por que tem que ser a provação nesta terra? É por uma questão muito simples. A cruz, ela não é exceção. A cruz, ela é regra. A cruz que nós temos que carregar todos os dias faz parte da nossa vida. É isso que Cristo veio mostrar para nós quando Ele morreu na cruz. Pois não é possível seguir Jesus sem ela. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Portanto, a cruz é a condição para seguir a Cristo. No mundo, infelizmente, reina o egoísmo, reina o pecado, e é somente pela cruz. É pela cruz que Deus vai fazer florescer este amor. Esta é a via por causa das provações. O mundo, ele reina, infelizmente, o egoísmo, ele reina o pecado,
infelizmente. E é somente pela purificação da cruz, somente através dela é possível florescer o amor. Através da cruz, Cristo nos ensinou isso. Meus irmãos, é importante nós vermos também na vida espiritual que nós temos 3 fases: a via purgativa, iluminativa e unitiva. A purgativa é a dos iniciantes, depois vem a iluminativa dos progredidos. Entre a primeira fase e a segunda é onde entra a cruz. É onde ali acontece a purificação. É a purificação das consequências do pecado. Pois se nós pecamos, se nós temos pecados, e nós temos as consequências do pecado. E por amor a nós, Deus permite que nós passemos pelas provações para já começar a purificar essas consequências na nossa vida. Por isso Deus dá a oportunidade da pessoa progredir e se purificar desses pecados que vão se enraizando na nossa vida. É como se fosse uma ferrugem de ferro, onde vai ficando aquela crosta que fica dura de sair. Ali é preciso ser purificado. Por isso dói muitas vezes. A purificação ela é importante porque ela limpa esse ferro enferrujado. E dói, como eu disse, dói muito, mas é necessário. E vai acontecer nesta vida ou então no purgatório, pois a purificação prepara a pessoa para Deus. E para nós que queremos ser santos, nós da comunidade Emuná, e nós queremos propor isso a você também, nós precisamos estar limpos. A nossa alma precisa estar limpa para entrar no céu. E por isso nós precisamos acolher esta purificação, por mais dolorosa que seja, por mais difícil que seja na nossa vida, seja no âmbito do trabalho, do relacionamentos, ou então na nossa vida pessoal, nós precisamos acolher esses sofrimentos, pegar na mão do Cristo e seguir Jesus nos mesmos passos do Calvário. A purificação, ela acontecerá nesta vida ou então na outra vida. Esta outra fase, que é depois da morte, de purificação, aquelas pessoas que não cometeram pecado mortal vão para o purgatório. O purgatório não é um lugar, mas é um estado da alma, onde ali a alma ela é purificada e ali há muita dor, porque ali ela sente que poderia ter amado a Deus muito mais, mas pelas suas escolhas não fez. Por isso, neste momento do purgatório, do purgar, as dores são muito intensas, são muito maiores do que os sofrimentos aqui desta terra. Santo Tomás de Aquino ensina que a maior das penas nesta terra equivale à menor das penas no purgatório, só para nós termos esta noção. Portanto, diante da provação, da tentação, nós precisamos refletir o porquê que Deus está permitindo, em que momento da nossa vida, em que aspecto da nossa vida nós precisamos mudar, em que aspecto da nossa vida nós precisamos mudar a direção. E lembrando que o motivo é para o crescimento espiritual da nossa alma. O que é melhor? Acolher esta purificação aqui nesta terra, conforme a vontade de Deus na nossa vida, e depois ir ao céu diretamente? Ou então viver uma vida sem acolher aqui os sofrimentos e depois correr o risco de ir para o inferno, ou então ficar muito tempo neste estado purgativo, do purgatório. E aqui, meus irmãos, não é uma questão de buscar o sofrimento por buscar o sofrimento. É entender que eles são inevitáveis pela nossa humanidade. Claro, inicialmente o sofrimento não vem de Deus, mas sim das nossas escolhas. Então nós precisamos dar um sentido a isso. Se a humanidade pecou, se a humanidade ofendeu a Deus, nós precisamos reparar isso. É isso que Cristo começou, fez e nos ensina através desta reparação diariamente, através do sofrimento, assim como Jesus e assim também como vários santos nos mostraram como nos purificar nesta terra, acolhendo de bom grado os sofrimentos que Deus permitiu para que nós nos purificássemos e crescêssemos nesta vida de amor e de caridade para com Deus e ao nosso próximo. Meus irmãos, o mundo quer tirar a cruz de nós, sendo que ela nos ajuda a seguir Jesus. O mundo quer nos dar a solução material para as coisas. Na ciência, o mundo quer que nós fiquemos dependentes dele, das coisas do mundo, para que nós fiquemos independentes de Deus. O mundo não está preocupado se você tem fé ou não, mas ele está preocupado se você crê nas coisas deste mundo. O mundo ele não pensa na nossa esperança na vida eterna, ele só pensa na esperança aqui, no agora. O mundo não pensa em viver a felicidade de Deus na vida eterna. Por isso as soluções que ele traz é num curto prazo. São prazeres da vida, são poderes desta vida, são dinheiro, claro,
Nós precisamos trabalhar e conquistar as coisas, mas é saber que Deus está acima de todas as coisas. O mundo tem causado nas pessoas o pavor da morte. Ele não consegue interpretar espiritualmente a passagem desta vida para outra. E com isso acaba colocando medo na cabeça das pessoas e não prepara as pessoas para a vida eterna. E essa é a missão da igreja, esta é a missão da comunidade, é preparar a cada um de nós para a vida eterna, para uma vida junto com Deus. E por isso, nós precisamos acolher os sofrimentos, viver as provações de bom grado, nos purificarmos para crescer neste amor e ir para o céu. E através desta tentativa do mundo em fazer que nós fiquemos independentes de Deus, os seres humanos, eles acabam entrando em um vazio por não compreender o real sentido e entram até num colapso emocional e por isso, e muitas vezes, entram em crises existenciais. Bom, meus irmãos, no fim de tudo isso, nós precisamos entender que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós vimos, no princípio não era assim. No princípio não havia sofrimento. No princípio nós vivíamos com Deus. Portanto, nós precisamos voltar a este estado. E ainda melhor, nós precisamos acolher o céu que Cristo abriu para nós. A finalidade da provação é crescer no amor a Deus, viver o amor de Deus real com o nosso próximo, com a nossa família. É crescer neste amor, é estar pleno do amor de Deus. Por isso, acolha as provações, não reclame, não murmure. A murmuração é a oração do diabo. Portanto, acolha as provações da sua vida e já ensine também as pessoas ao seu redor esta pedagogia, os seus filhos, e ensine que a provação é para purificar a nossa alma, para quando nós partirmos daqui, nós irmos direto para o céu. Meus irmãos, aqui eu me despeço, que Deus abençoe cada um de vocês, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva, isso vai ajudar muito aqui o canal, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, mande sugestões para nós, precisamos também da sua colaboração com sugestões, seja de música, ou então seja de algum conteúdo biográfico, de teologia, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, fique com Deus.